Livro do Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou falando os versículos, você vai acompanhando no seu celular, na sua Bíblia, ou então no telão. Versículo 3 diz assim, ó: disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Pula para o versículo 10. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas e mares, ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era... Versículo 16. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, versículo 17 e 18 para mim. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era 21. Versículo 21. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era... Versículo 25, para a gente terminar. Você está vendo um padrão aí, né? Versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era... Tome seu assento. Se você ama a palavra de Deus, diga: é bom. Deixa eu explicar para você, e aqui, me dê a sua inteira atenção. É uma mensagem que tem muito ensinamento, e eu preciso que você entenda cada palavra que eu venha falar aqui nesse púlpito esta noite. Quero explicar para você o que está acontecendo aqui, é algo muito bonito. Deus está criando tudo, só que não tem ninguém para louvar a Deus. Então Deus louva a si mesmo. Eu adoro Deus. Ele cria as coisas, ele dá um passo para trás, não tem gente para falar que é bonito, que é bom. Aí ele dá um passo para trás, ele olha, como fala o meu filho, ele fala assim: tu é um Deus top, tu é um Deus bom, o que tu cria é bom. Então, após criar tudo, Deus olha para trás e elogia, mas não apenas elogia. Quando Deus fala que é bom, Ele está abençoando aquilo que Ele acabou de criar. Ele cria, Ele dá um passo para trás, Ele olha, Ele vê que é bom e Ele abençoa. Diga assim: esse Deus é top. Essa é a frase do meu filho. Eu sou top, tudo para ele é top. E quando eu olho para Deus, eu falo: esse Deus é top. Sabe por quê? Porque se você não louvar a Ele, Ele se louva. É por isso que você precisa, mesmo com máscara tampando a sua boca, abrir a sua boca e louvar a Deus de vez em quando, e dar um glória a Deus, um aleluia. Por quê? Porque se você não louvar, Ele levanta alguém melhor e maior do que você para louvar a Ele. E se não houver ninguém para louvar a Deus, pastor, Ele louva a si mesmo. O nome dEle é louvado independente da circunstância. Se você não louvar, Ele é louvado. Se a igreja não louvar, Ele é louvado. Se o mundo não louvar, Ele olha, fala que é bom e Ele se louva. Você pode dar um glória a Deus, um louvor a Deus por isso? Então nós lemos que Ele vai e cria, e existe um padrão. Ele cria, Ele olha, Ele diz que é bom e Ele abençoa. Agora bota para mim o versículo 6 de Gênesis 1, por favor. Versículo 6 no telão para mim, de Gênesis capítulo 1. Eu quero que você leia com bastante atenção o que diz o versículo 6. Olha que interessante, o 6 e o 7. E disse Deus: haja um... Repita para mim: haja um no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam em cima do firmamento. E assim foi? Não, calma aí, tem alguma coisa errada aqui.
Porque existia um padrão. Deus criava as coisas, Deus olhava para isso e falava que era bom e abençoava. Por que que tudo levou um bom e o firmamento levou e assim foi? Por que que Deus abençoa tudo que Ele cria, mas quando Ele cria o firmamento, a palavra de Deus fala que Ele não abençoa. Ele diz, e assim foi. Vamos descortinar isso essa noite. Senhor, eu peço que Tu use a minha boca esta noite para transmitir a mensagem que o Teu povo precisa. No nome poderoso de Jesus, toda a igreja diz. Deixa eu começar a ensinar para explicar a vocês. Eu vou começar a levantar um monte de circunstâncias e no final a gente amarra tudo, tá bom? Existe uma grande diferença entre o dia que você foi formado e o dia que você foi criado. Formar quer dizer que eu pego de algo pré-existente e eu coloco em uma nova forma. Por exemplo, o seu corpo foi formado. Deus pegou de algo que já existia, do pó da terra, e Ele modelou num formato e Ele deu o sopro da vida. O seu corpo foi formado. Só que você não é o seu corpo. O seu corpo é apenas uma embalagem, é apenas uma casa onde você temporariamente na terra está habitando. Tem gente que tem uma casa grande, uma casa pequena, tem gente que tem uma casa larga, uma casa fina, tem gente que tem uma casa branca, uma casa negra. O seu corpo não é quem você é, o seu corpo foi formado para você. Quem eu sou então, pastor? Você é aquilo que habita dentro do corpo. E isso foi criado, a palavra de Deus fala que você foi criado antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Cristo na Bíblia tem o significado de ungido, então você foi criado antes da fundação do mundo na unção de Jesus. Você foi criado na unção. Isso é muito bonito. Diga assim, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a função de Jesus. É Jesus ungido. Jesus é um homem. Então o homem vem, é a casca. Ele vem para a terra, ele nasce, ele morre, ele é crucificado e ele sobe aos céus. Jesus sobe aos céus, mas Cristo nunca deixou a terra. Tanto quanto ele subiu, ele falou, deixarei convosco o Espírito Consolador, o meu Espírito, o mesmo Espírito que está aqui nessa noite na igreja, é o Espírito que habitava em Jesus, é o Espírito que fez Jesus sair da morte, é o Espírito que fez Jesus vencer todas as coisas. E olha que interessante, então pastor, existe um Espírito de Cristo rondando por aí? Não, por quê? Porque todo Espírito que está na terra precisa estar habitando em um corpo. Qual é o corpo então do Espírito, da unção de Cristo? É a igreja. A igreja na Bíblia é descrita como o corpo É assim que eu vejo na Bíblia. A Bíblia é o corpo de Cristo. Então Jesus deixa o seu Espírito, que é Cristo. E onde é que esse Espírito habita? Toda vez que uma ou duas pessoas se encontrarem em meu nome, ali me farei presente. Quando nós nos juntamos como igreja, o Espírito de Cristo, a unção de Cristo, que nos criou antes da fundação do mundo, está aqui em nosso meio. Por isso que é muito importante a gente estar habitando na casa do Senhor e em comunhão com os irmãos fisicamente. Nós entendemos a pandemia, você que está em casa, mas não deixe isso entrar no seu coração, porque quando nós estamos separados, nós não somos igreja. Igreja só acontece quando uma, duas ou mais pessoas estão juntas. Quando existe uma aglomeração, me perdoe todos os órgãos aí de segurança, de saúde, mas igreja na Bíblia acontece quando o povo de Deus está junto, e é ali que o corpo se faz. Não existe corpo de um membro só, é quando todos os membros, como um culto dessa noite que nós temos, de Santa Ceia, nós estamos juntos aqui, nós somos o corpo de Cristo. O Espírito de Cristo, a unção de Cristo está habitando aqui entre nós. Então, se nós fomos formados na unção, e nós temos a unção de Cristo, do Espírito Santo, quando nós estamos juntos, nós temos tudo que é necessário para cumprir o chamado que Deus desempenhou para a nossa vida. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas Deus já colocou dentro de você o potencial para você resolver isso. Por quê? Porque existe uma unção a qual você foi criada e hoje habita dentro de você. E se essa unção habita dentro de você, não existe mais nada externo que você precise para desempenhar o chamado de Deus e trazer à realidade as coisas que você precisa na sua vida. Então, tudo que eu preciso para ser quem Deus me formou para ser, já está dentro de mim. Se eu tenho o Espírito Santo, de nada eu tenho
falta. Então, Deus faz a sua criação desta maneira, assim como Ele fez com o homem. Deus primeiro cria o ambiente, Ele faz a terra, Ele faz o mar, Ele faz os céus. E quando Ele vai criar aquilo que habita no ambiente, Ele não cria com a sua voz. Deus não fala, nasça cachorro, gato, galinha, porco. Ele não fala isso. Deus não olha para o mar e fala assim, dê pirarucu, tambaqui, pacu, todos os peixes do norte são os maravilhosos. Tucunaré, dê isso. Eu não vejo Deus fazendo isso, sabe por quê? Porque quando Deus criou o mar, criou o céu, criou a terra, Ele colocou a semente de procriação neste ambiente. Então, quando é para o mar dar peixe, Deus não chama o peixe, Deus ordena ao mar e fala, mar, libere os peixes, libere o potencial que eu já coloquei dentro de você quando eu te criei. Ele não fala, cresça árvore, cresça grama, e animais, e frutos, e verdura, e nabo, e cenoura, e alface. Deus não fala isso. Deus já colocou a semente de crescimento, de procriação, de multiplicação na terra. Então Deus ordena, Ele abre a boca, e o poder do som da voz de Deus faz a terra liberar os alimentos, os frutos, as verduras, os legumes, tudo que nele habita. Quando Deus olha para o céu e fala, haja andorinha, haja urubu, não. Ele fala, céu, produza as aves. Deus não fala, haja Júpiter, Saturno, Plutão, não. Ele fala, grandes luminares, produzam, liberem aquilo que eu já coloquei dentro de vocês. Então, dentro de tudo que Deus cria, Ele coloca uma semente, Ele coloca o potencial para que ela se recrie, se procrie, se multiplica e faça tudo acontecer. Então, quando Deus cria a terra, Ele ordena para a terra, dá fruto, dá relva. Quando Ele olha para o céu, Ele fala assim, grandes luminares, planetas, aves. Quando Ele olha para o mar, Ele fala, peixes, baleias, procriem tudo que der, segundo a sua espécie. E aí quando Deus faz o homem, o que Ele faz? Ele não vira nem para o mar, Ele não vira para a terra e nem para o ar, Ele vira para si próprio. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não sei se você está entendendo isso. Você é o potencial, você é a semente de Deus, porque quando Deus coloca na criação, e Ele fala, eu vou fazer agora um homem, Ele não olha para ninguém, Ele olha para si próprio, e Ele fala, eu farei segundo a minha imagem e a minha semelhança. Eu não sei se você está entendendo isso, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a semente de Deus. Você não veio do macaco, muito menos você veio do namoro do seu papai e da sua mamãe. Não, você foi formado na unção de Cristo antes da fundação do mundo. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano grandioso dentro da sua vida, e Ele olhou para si próprio. Sinta-se privilegiado, porque Deus, quando te fez, falou, não, isso aqui não é bom não, isso não é bom não, isso aqui é muito, muito, muito bom. Você pode dar uma glória a Deus porque você é a imagem e semelhança de Deus? Então Deus, às vezes, Ele chama, Ele usa o poder da voz dEle para extrair da gente, para arrancar da gente, para fazer liberar do nosso potencial. Ele já criou você, tudo que você precisa já está dentro de você. Assim que Ele faz a criação, assim que Ele fez a mim e a você. Ele extraiu dEle mesmo nós, e nós temos essa semente de procriação dentro de nós. Deus te fez com esse potencial. Tudo que você precisa para ter um futuro brilhante já está dentro de você. Tudo que você precisa para ter paz, gozo, alegria, para ter um bom emprego, para ter liberdade, Deus já colocou dentro de você. Tudo que você precisa para a sua própria prosperidade já está dentro de você. Os seus planos futuros, os seus sonhos já estão morando dentro de você. É o som da voz do Criador essa noite que vai falar, libera, libera, bota para fora, porque eu te criei e eu coloquei dentro de ti uma semente, bota para fora! Bota para fora aquilo que eu já coloquei dentro de você. Quando eu te criei, eu coloquei em você a semente do potencial, do crescimento. Você tem dentro de você tudo que você precisa para ter uma vida longa, próspera, em paz, com saúde, com tudo aquilo que Deus prometeu na cruz do Calvário para a sua vida. Fala para a pessoa do lado, libera o teu poder, libera o teu potencial, libera, bota para fora. Essa será uma noite marcada por isso. Hoje Deus vai extrair de vidas, de famílias, de casas, tudo aquilo que está
estava dentro represado, que nem eles conheciam. Você tem o potencial de criar o seu próprio futuro, porque Deus colocou isso dentro de você. Glória a Deus e aleluia por isso. Por isso, quando Deus, Ele precisa intervir na terra, nós oramos assim: Deus, faz alguma coisa no Brasil. Deus, vem, intervém, Senhor. Faz algo, Pai. Toma uma atitude, Senhor. Deus está falando: eu não vou tomar, porque você não precisa orar para eu rasgar o céu. Ore para você se rasgar, porque tudo que você precisa para solucionar todos os problemas do mundo, eu já coloquei esse potencial dentro de você. Só falta você entender o poder que você tem desde a fundação do mundo, que eu coloquei. Existe a unção de Cristo dentro de você. Tudo que você precisa para fazer a diferença em São José dos Campos já existe dentro de você. Glória a Deus por isso. E Deus tem ensinado isso para a gente durante essa série de mensagens. Ele tem ensinado quais são os aspectos, quais são as qualidades e as características do som. Porque Ele faz um som para criar. Você sabe disso, eu preguei aqui na minha primeira mensagem. A primeira coisa que Deus criou, Ele disse: haja luz. Mas não foi luz a primeira coisa, foi um som. Porque foi o som da voz de Deus que criou a luz. Foi o som da voz de Deus que trouxe à existência coisas inexistentes. Por isso, o som que sai da sua boca tem o poder de criar o futuro que você precisa. Por isso, você nunca vai criar a vida que você quer se a sua boca estiver fechada. É por isso que o diabo tenta calar as igrejas. Porque quando a gente fica calado, a gente fica certinho, a gente fica bonitinho e a gente fica impotente. Mas é no barulho do som da igreja, do glória a Deus, do aleluia, das línguas estranhas, é quando eu emano, porque existe poder no som. Esse é o nome da série, da mensagem que hoje nós finalizamos. Todo grande poder sempre é acompanhado de um grande som. Você mora aqui em São José dos Campos, é a terra da aviação do Brasil, você sabe muito bem. Talvez uma das coisas mais, para mim, exuberantes, maravilhosas, que Deus deu para o homem como ciência, é a aviação. Como é que pode você pegar toneladas e toneladas de ferro, de equipamento, de gente e botar no ar, flutuando a 600, 700, 300, 400 quilômetros por hora? Como é que pode isso? Porque o avião tem um grande poder. Só que todo poder é acompanhado por um grande som. Como você aqui, muitos trabalham até na Embraer, se você viaja e quando você pousa, você pode perceber que todos os trabalhadores que estão no chão do aeroporto estão com um plug no ouvido. Por quê? Porque o som das turbinas que criam o poder, que criam a potência para que aquilo possa voar é tão alto que se eles tiram, eles ficam surdos. Todo grande poder sempre é acompanhado por um grande som. Não tem como desassociar os dois. Poder gera som e som gera poder. Se você quer poder de Deus, se você quer intervenção de Deus, faça um som com a sua boca, porque a manifestação vai seguir aquilo que você fala. Som é profético, nós pregamos sobre isso. Som denuncia o nosso futuro. Lembra quando eu fiz aqui, a gente botou bossa nova e eu fiz uma cena e tal, aí depois tocaram uma bossa nova aqui. Aí eu perguntei: vocês sabem para onde ela está indo? Vocês falaram: para Ipanema. Falei: como é que vocês sabem de onde é? Pelo som. O som denuncia para onde nós vamos chegar. Aí você deve estar se perguntando: tá bom, pastor, mas o que tem a ver o som com tudo isso? O que tem a ver a criação era bom com o som? A Bíblia fala, e nós lemos juntos aqui, que Deus criou todas as coisas, e Ele criava, Ele olhava, e Ele dizia: era bom. Deus abençoava. Mas teve uma coisa na criação que Deus não abençoou: firmamento. Quando chegou no firmamento, Ele criou, e ao final de criar, quando ele olhou para aquilo, a Bíblia diz que Ele falou assim: e assim foi. Por que Deus não abençoou o firmamento? Se tudo recebeu. O que é um firmamento, pastor? Para a gente poder entender. Para você entender o que é firmamento na Bíblia, deixa eu rapidamente recapitular algo muito importante para você entender. Satanás se rebelou e levou do céu 1/3 dos seres celestiais. Então, porque ele se rebelou, a palavra de Deus diz que eles foram expulsos do céu. E eles foram expulsos do céu. E eu quero mexer um pouco com a sua teologia, porque hoje, às vezes, nós temos até um vício de linguagem
na nossa pregação, principalmente na pregação pentecostal, que nós falamos assim: agora nós vamos cantar, nós vamos gritar, e Satanás, os demônios lá no inferno vão estar estremecendo, vamos estremecer o inferno. Deixa eu mexer um pouco com a sua teologia. Satanás e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu por rebeldia, mas eles não estão no inferno. Não estão. Abra sua Bíblia em Apocalipse. O inferno é um local reservado para eles, mas eles ainda não estão lá. É um local para onde eles vão depois do julgamento eterno deles, mas eles ainda não estão nesse local. Então, pastor, se ele foi expulso do céu e ele ainda não está no inferno, onde é que o diabo e 1/3 dos anjos estão? Está ficando bom isso aqui, não está não? Eu falei para você, vou deixar tudo que eu tenho agora, tudo que Deus colocou aqui, eu vou me esvaziar hoje aqui, porque eu sei que depois Ele vai me preencher. Está onde então, pastor? Nós lemos aqui que Deus não abençoa o firmamento. A palavra firmamento vem do hebraico, que no Antigo Testamento quer dizer céu, ar. No Novo Testamento, a palavra que é equivalente em grego significa ar. Então, firmamento no Antigo Testamento e ar no Novo Testamento. A Bíblia, em Efésios capítulo 2, define Satanás como o príncipe das potestades do ar. Ele é o príncipe do poder do firmamento. Ele é o príncipe do poder do ar. Então Deus, na sua presciência, antes de criar os seres angelicais, os anjos, o próprio Satanás, ele sabia que futuramente teria uma rebelião no céu e levaria 1/3 dos anjos. Então Deus, quando começou a criar as coisas, Ele criou um ambiente, um espaço que poderia deter o nosso inimigo e os seus demônios. E Ele, quando criou esse espaço, Ele sabia que Satanás e os demônios iam habitar lá por um tempo, até receber o julgamento de ir para o inferno. E porque Ele sabia que Satanás e os demônios habitariam nesse local, Ele se recusou a abençoar. Ele se recusou. Quem é que vai morar aqui? Eu vou criar algo chamado ar, chamado firmamento. Ele será o príncipe do poder das potestades, do poder do ar. Só que como ele vai morar aqui até ter o seu julgamento, eu não vou abençoar. Deus se recusa a abençoar sabendo que eles iam morar nesse local. Então, quando nós estudamos a Bíblia acerca disso, principalmente Efésios, é fantástico. Depois entra em Efésios, fala muito sobre céu, sobre o inferno, o terceiro céu, mas em Efésios capítulo, enquanto você lê não só Efésios, mas Apocalipse, cita durante a Bíblia que existem 3 céus. Diga assim, 3. A Bíblia também fala que tem 3 tipos de louvor. Diga 3. Diga assim, Deus trabalha com 3. Primeiro céu é a atmosfera, é o ar, é o que nós vemos. A gente vê o céu, as estrelas, nós vemos os seres celestiais, é o que é visível aos nossos olhos. Planetas, nuvens, chuva, tempo fechado. Esse é o primeiro céu. O terceiro céu é aquele céu que João tem a revelação de Deus, é o local onde Deus habita. E entre o primeiro céu e o terceiro céu, primeiro céu é o local de habitação nosso, terceiro céu é o local de habitação de Deus, porque João vai lá ao terceiro céu, a Bíblia diz, e lá ele tem a revelação de Deus. Mas entre o céu número 1 e o céu número 2, existe o céu número 3, existe o céu número 2. Antigo Testamento, firmamento, Novo Testamento, ar. Então, Efésios, capítulo 2, fala que a nossa guerra, na verdade, capítulo 6, a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas contra as potestades e os principados nas regiões. Pastor, o que é isso? O que é o ar e o que é o firmamento? É a região celestial. A nossa guerra não é aqui nessa região, nesse céu. São nas regiões celestiais, também conhecida no Antigo Testamento como firmamento e no Novo Testamento como... Se vocês estão me acompanhando até agora, dá uma glória a Deus. É pesado, mas é necessário. Então, a gente encontra um grande dilema aqui. Qual é o dilema, pastor? Os discípulos chegam até Jesus e falam assim, Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus, vocês querem aprender a orar? Sim, então orem assim.
seja feita a tua vontade aqui na terra, como é lá no... Então o que Jesus está falando é, ore para que a vida do número 3 se manifeste no número 1. Só que para a vida se manifestar do número 3, alcançar o número 1, ela precisa passar pelo número... Até criança aprende isso. Ele fala, regiões celestiais é onde existem as guerras, é onde existem as grandes batalhas, é uma dimensão invisível aos olhos humanos, mas quem tem discernimento de espírito consegue sentir isso muito bem. Então toda vez que nós oramos a Deus, nós pedimos algo a Deus, Deus está no 3, Ele responde, mas para chegar no 1, tem que passar pelo número 2, e aí Ele fala, eu vou dar para vocês algumas chaves, porque talvez vocês não saibam lidar com essa situação. Chave número 1 que Deus dá, Ele fala assim, tudo aquilo que vocês ligarem na terra, eu vou ligar no... E tudo aquilo que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. O que Deus está falando é, tranca na terra, que eu tranco no céu. Abre na terra, que eu abro no céu. Uau! Uau! Quantos concordam que Deus vai fazer milagres aqui em nosso meio? Quantos concordam que Deus vai prosperar as famílias aqui, Deus vai curar, Deus vai trazer harmonia? Quantos concordam? Vamos concordar junto, porque tudo aquilo que nós concordamos aqui, automaticamente, gente, está sendo fechado, ligado lá no céu, lá no número 3. Aleluia, aleluia. E assim como eu falei para vocês, que existem 3 céus, existem 3 tipos de louvor quando nós lemos na Bíblia. O meu tempo está corrido, porque a gente vai ter Santa Ceia. Não vou dar referência todas para vocês aqui, quem sabe numa outra oportunidade. Mas eu leio na Bíblia 3 tipos de louvor, 3 tipos de adoração, 3 tipos de som. O primeiro é o que cala o inimigo. O segundo é o louvor que amarra o inimigo. E o terceiro é o louvor que destrói o inimigo. Quando você lê e você estuda um pouco, eu vi alguma pesquisa e liguei para alguns pastores que entendem de hebraico, de grego, mais profundamente, e eu falei assim, me fala um pouquinho sobre esse terceiro tipo de louvor. Ele, qual? O que destrói o inimigo. E eles foram fazer uma pesquisa, sabe qual foi o resultado? Ele falou, olha, esse terceiro tipo de louvor, esse terceiro tipo de adoração que destrói o inimigo, ele é resumido em uma expressão que no português nós chamamos de grito. Você não está entendendo. Quando você grita para Deus, dá glória a Deus, aleluia, os seus inimigos estão sendo destruídos. Não é só calado não, não é só paralisado não. Enquanto nós louvamos a Deus, Ele está destruindo os inimigos que vêm contra nós. Ele falou, olha, no hebraico antigo, a palavra grito quer dizer pegar o seu inimigo e rasgar ele, pedaço por pedaço, por pedaço, por pedaço. Quando eu dou glória a Deus e aleluia, eu estou rasgando os meus inimigos, aqueles que vêm contra mim, aqueles que se opõem comigo, pedaço por pedaço, por pedaço, por pedaço. Quando eu elevo a minha voz e eu faço chegar o meu som lá no 3, passando no 2, eu estou quebrando os meus inimigos, pedaço por pedaço, por pedaço, por pedaço, por pedaço, aleluia, aleluia. Por isso que quando o pessoal cantou aqui, eu falei, gente, parece que é Deus ligando as coisas no céu, porque eu nem falei para eles que era para cantar esse louvor, de nada tenham falta, pastor, mestre. Em Efésios ainda, capítulo 1, diz assim, bendito, pulou para cá, fala, bendito é Deus o Pai. Aqui, ó, Efésios 2, só um momento, perdão, gente. Aqui, ó, Efésios capítulo 1, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas significam quantas? Não é uma, não é muitas, não é a maioria. Ele diz que ele já abençoou com todas. Mas olha a continuação. Onde é que ele abençoou? Onde é que foi essa resposta? Nos lugares celestiais em Cristo. Por isso eu creio que isso que nós cantamos é verdade. Nós não temos nenhuma necessidade. Todas, as minhas, as suas, da nossa igreja,
da nossa família, todas as nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus, só que foram supridas aonde? No número 2. E é um problema, porque quando nós ligamos aqui no número 1 e é ligado no número 3 e vem uma resposta, o número 2 não gosta que essa resposta passe para a gente. Não quer que isso aconteça. E é nessa região que acontecem as grandes batalhas espirituais. Como diz em Efésios 6, temos que botar a armadura de Deus para lutar. Não é contra carne e sangue, mas são contra potestades e principados nas regiões celestiais. Deus já respondeu, você acredita nisso? Deus já respondeu todas as suas orações, todas, não são algumas, todas, só que elas estão represadas, seguradas no céu número 2. Então eu acredito na Bíblia quando eu leio Marcos 11, 24, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Faz sentido então quando eu leio aqui, quando eu creio e eu oro, ele está falando, crê que vocês já receberam. Receberam quando, pastor? Na hora, é instantânea a resposta de Deus. Instantânea. Mas pastor, se Deus responde a minha oração instantaneamente, por que eu estou orando a mesma coisa durante 20 anos? Posso profetizar algo na sua vida? E se hoje Deus rompesse o número 2 e 20 anos de oração não respondida caísse sobre a sua vida e sobre a sua casa? Já pensou se ele desaguasse 20 anos de busca a Deus, de oração, de choro, de lágrimas e colocasse agora no seu colo para você receber? Ele pode fazer isso, por quê? Porque quando nós oramos a Ele, temos que crer que já foi respondido. Só que quando Ele responde, Ele falou aqui, está na Bíblia, gente, e são represadas muitas vezes nas regiões celestiais. Pastor, eu não estou acreditando nisso não, esse papinho seu de 1, de 2, de 3. Está muito simples isso, muito fácil para se entender. Não acredita não? Deixa eu contar para você, para finalizar, pode subir grupo de louvor. Vamos cantar Pastor Mestre enquanto o pessoal prepara aqui. Daniel, capítulo 10. A Bíblia fala que Daniel está orando. Preste atenção para mim, Daniel está orando. Enquanto Daniel está orando, instantaneamente vem um anjo, no 21º dia, fazendo jejum e oração, e toca nele e fala assim, Daniel, levanta. E eu acho interessante porque ele traz uma mensagem de Deus. Muitos estudiosos dizem que esse anjo é o anjo Gabriel. Por quê? Porque o anjo Gabriel é um anjo mensageiro. Mas ele tem outras atribuições além de anjo mensageiro. Além de trazer mensagens, Gabriel é o anjo que adora a Deus. É o anjo que faz louvor a Deus. É o anjo encarregado do louvor e da adoração. É o anjo que faz o som lá no céu. Ele é muito bom em fazer som. Ele é especialista em fazer som. Então Gabriel chega com uma mensagem para Daniel falando, Daniel, desde o primeiro dia que você buscou a Deus em oração, Deus ouviu a tua oração e Ele mandou resposta. Olha que coisa linda. Ele não falou no último dia, quando você terminou a campanha, quando você ficou depois de um ano, no último dia do ano para começar. Não, ele falou, desde o primeiro dia. Olha que coisa linda. Que você buscou a Deus em oração, Deus ouviu e respondeu a sua petição. Por que não chegou então? Porque quando Deus mandou a resposta do número 3 para o número 1, ele ficou retido no número 2. O próprio anjo Gabriel fala, quando eu trouxe e vinha trazendo a resposta na primeira vez que você orou, eu fui retido nas regiões celestiais, porque houve uma grande guerra espiritual sobre aquilo que eu estava trazendo. Então, o anjo Gabriel chega no 21º dia de jejum e oração que nós vamos fazer aqui, 21 dias de jejum em janeiro. No 21º dia, ele consegue romper e ele chega para Daniel dizendo isso, olha, eu cheguei desde que você orou da primeira vez, só que eu fiquei preso nas regiões celestiais, e eu sou um anjo mensageiro, eu sou um anjo que canta, que faz som e que adora, eu não sou um anjo de luta, eu não sou um anjo de guerra, mas quando eu vi que eu estava retido, eu mandei chamar a Miguel, aleluias,
anjo supremo, arcanjo supremo da guerra, líder das miríades e da milícia espiritual de Deus. E ele chegou, Miguel, com a sua espada grande, com seu escudo grande, e ele quebrou o inimigo pedaço por pedaço, por pedaço, por pedaço. Entenda isso, olha o que o Gabriel está falando. Eu não sei lutar, eu não sei guerrear, mas eu sei fazer um som. Mas eu sei adorar, mas eu sei abrir a minha boca. Ei, quando você adora, na dificuldade, você não precisa aprender a lutar. Pastor, eu não sei lidar com essa luta toda, eu não sei brigar, eu não sei guerrear, eu estou me sentindo fraco e no chão. Você não precisa lutar nem guerrear, apenas abra a sua boca e faça um som para Deus, que Deus vai mandar miríades de anjos e vai ter ao seu respeito. Faça um som de adoração, fique em pé um momento, vamos cantar enquanto a gente troca aqui a mesa de Santa Ceia. Vamos comigo, gente, vamos comigo. Vamos comigo. De nada tenho falta. Você pode gritar isso? Eu não sei lutar, eu não sei guerrear, mas você sabe abrir a sua boca? Você sabe fazer um som? Porque Gabriel fez isso. Fiquei preso e fiz um som e chamou ao arcanjo Miguel, e ele destruiu os inimigos, pedaço por pedaço, por pedaço, por pedaço. Enquanto você louva, enquanto você canta, enquanto você abre a boca, esta noite Deus está enviando arcanjos, miríades, milícias de anjos para lutar a seu favor. Cante comigo.